Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio, você é professor de vocês nessa disciplina de metodologia da pesquisa em filosofia 1. E esse é o nosso primeiro encontro, então eu queria fazer uma apresentação inicial assim para que vocês entendam o espírito da disciplina, o que eu vou procurar desenvolver com vocês durante esse semestre. Então vai ser uma aula mais introdutória, assim, então, tem um caráter de contextualização e um pouco também de despertar o interesse de vocês na pesquisa filosófica. Eu, eu vou insistir muito nisso, né, que o trabalho em filosofia, né, ele tem um componente pessoal que é central. Então, boa parte da aula de hoje, né, ela vai se vincular ou dizer respeito a esse desenvolvimento, né, do potencial de pessoal, né, de vocês através do estudo filosófico, né, como que a pesquisa em filosofia, né, é também, digamos assim, parte da nossa imagem de mundo, né, que a gente pode oferecer através do nosso trabalho para outras pessoas. Então eu chamei essa aula de desenvolvendo o espírito filosófico, o subtítulo é Filosofia, Ciência e Metodologia, que são os temas fundamentais aí que eu vou tentar explorar, né, com vocês durante a aula de hoje. Eu queria iniciar mencionando aqui uma primeira biografia, ver se vocês conhecem, então. Eu estou escondendo aqui o personagem, né? Mas ele iniciou então os estudos de aeronáutica, tendo desenvolvido um motor de propulsão de helicópteros. Os cálculos usados na engenharia o levaram a se interessar por matemática e seus fundamentos. Ele também desenvolveu e estudou a filosofia da matemática, da lógica, da linguagem, resolvendo boa parte dos problemas e dificuldades do seu principal mestre. Vocês conhecem esse personagem filosófico? Ele é um filósofo contemporâneo bastante conhecido. Esse senhor aqui, Ludwig Wittgenstein, é um filósofo da linguagem, né? Um filósofo que acho que o segundo mais importante filósofo contemporâneo. E ele, então, como vocês viram ali, né, ele não era um filósofo de formação, ele era um engenheiro, né, engenheiro de aeronaves, mas acabou, por diversas razões, se interessando por filosofia. Aí eu queria só mencionar esse exemplo, né, para vocês verem como as trajetórias filosóficas elas são bastante variadas, né? Eu vou dar uma segunda biografia aqui para vocês. Então, esse aqui estudou literatura clássica e línguas em Harvard, foi agrimensor, dirigiu uma fábrica de lápis em Concord, Massachusetts. Ele se tornou célebre como filósofo por suas críticas à vida agitada do mundo dos negócios, que envolvia uma relação de exploração e destruição da natureza, tendo sido um dos precursores, né, do chamado moderno ambientalismo. Ele influenciou Gandhi, influenciou Tolstói, influenciou o movimento pacifista de Martin Luther King, foi um crítico feroz da escravidão. Ele foi defensor, né, de um movimento de contato aberto e produtivo com os indígenas na época, nos Estados Unidos. E foi um pacifista, né, essencialmente. Esse não sei se vocês conhecem, talvez seja mais difícil de identificar, mas ele é esse filósofo aqui, o Henry David Thoreau, um filósofo transcendentalista americano que viveu de 1817 a 1862 e morreu de tuberculose, e é conhecido pela publicação do Walden, né, o A Vida nos Bosques, que é um livro principal dele, embora talvez o texto mais conhecido seja a Desobediência Civil, né, que também é um ensaio famoso dele. E aqui vocês vejam que, diferente do Wittgenstein, né, o tipo de filosofia, digamos, que ele desenvolveu é bem menos técnico, né, bem menos
direcionado para problemas específicos, né? Ele tinha uma visão e se envolveu com vários temas, desde a política até a ética, e principalmente a ideia, né, de autodesenvolvimento e do que está envolvido em encontrar uma vida autêntica, né, e verdadeira. Ele foi um dos filósofos, digamos, dessa tradição da ética da autenticidade. Queria também apresentar uma terceira biografia. Então, essa é de uma filósofa. Ela foi uma das maiores pesquisadoras da filosofia de Hume. Desenvolveu uma filosofia moral centrada no papel das relações pessoais de confiança e cuidado, né, do papel que essas relações exercem no comportamento moral, em oposição às abordagens centradas na ideia de dever, né, que nós somos morais quando obedecemos a certos princípios do dever. E ela deu precedência, portanto, a uma perspectiva feminina na filosofia em geral e na filosofia moral em particular. Essa talvez tem vários personagens, né, que poderiam se encaixar aqui, mas eu estou falando da Annette Beyer. Annette Beyer, ela morreu recentemente, em 2012. E o que eu queria perguntar, então, com esses 3 personagens aqui que eu selecionei de abertura, né, o que vocês acham que há em comum, o que tem em comum entre esses filósofos que foram citados, né? Parece que não tem, né? Se vocês pensarem aqui na ideia de algo em comum, né? Os interesses deles são bastante diversos, né? Um escreveu sobre a vida autêntica, o outro sobre filosofia da linguagem, o Wittgenstein, né? E a Annette Beyer sobre ética e relações de cuidado, né? Então, se vocês pensarem ou no papel que sentimentos têm no desenvolvimento de uma perspectiva moral adequada. E se vocês pensarem nessas diferenças, né, vocês diriam que não tem nenhum ponto de contato entre eles. Mas eu queria selecionar aqui, na verdade, foi essa a intenção, né, que eu acho que tem uma busca aqui de autoexpressão que é comum a todos eles, né? E esse é o ponto que eu estou indicando como uma igualdade, né? uma comunhão entre esses diferentes autores. Todos eles procuraram, de certo modo, tornar uma perspectiva pessoal da vida e da filosofia acessível a outras pessoas, né? O Wittgenstein era conhecido por ser um autor atormentado assim, por dúvidas, né? Quando ele enfrentava um certo problema, né? Ele era extremamente não compulsivo, né, assim, mas ele não conseguia, né, abandonar as preocupações filosóficas que surgiam, né? Ele enfrentava um problema assim com uma tenacidade, com um vigor, com uma violência até às vezes, né, que se tornou conhecida, emblemática, né, do trabalho dele. E por isso ele fez tantos progressos, né, em filosofia da lógica, da matemática e da linguagem, superando Russell e todos os filósofos da sua época, né? E se vocês pensarem no Thoreau também, ele foi um discípulo do Emerson, mas discordava, né, de boa parte das teses do Emerson e procurou de diferentes formas, né, durante a sua vida, tornar transparente o seu entendimento, né, do que era a filosofia e de como ela deveria ser desenvolvida. E o mesmo ponto vale, né, para Annette Beyer. Outras filósofas da época procuraram defender uma filosofia feminista, mas ela foi uma das primeiras, e foi uma das primeiras a procurar embasar, digamos assim, a filosofia moral num tipo de vínculo e relação que tem ligação com a nossa natureza animal, né? Com o fato de que nós somos cuidados, nós somos nutridos por outras pessoas, né? E ela estava chamando a atenção, né, que se a gente deseja fazer uma boa teoria filosófica do que é a vida ética, do que é a moralidade, né, esses sentimentos eles precisam ser
levados em consideração, né? O fato de que nós olhamos nos olhos das outras pessoas quando somos bebês, né? E que a visão do rosto e do cuidado tem um papel fundamental para o desenvolvimento, né? Da ideia de que existe algum tipo de demanda que os outros fazem a nós e que nós não podemos deixar de responder. Tá? E aqui é bastante diferente, aqui, né, a fundação, digamos, é bastante diferente do que dizer que nós temos um dever que é racional em relação aos outros. Né? Ela diz que esse tipo de visão da racionalidade moral, ela é, em grande parte, né, parece, pelo menos a sugestão dela vai nessa direção, ela depende desses sentimentos primitivos que nós desenvolvemos. Né? Então não tem como entender, oferecer uma explicação realista da vida moral sem levar em consideração esses aspectos animais, né, ou, entre aspas aqui, não instintivos, né, que são parte da nossa natureza. Então todos eles aqui, os três autores, vocês podem ver, eles desenvolveram filosofia de um certo, a partir de certas inquietações ou de certas aspirações que eram, em última instância, de natureza vinculada à sua própria personalidade, né? E esse é um ponto que eu queria, né? Essa é uma disciplina de metodologia, então eu queria iniciar com essa questão, né? Lembrando vocês que a filosofia nem sempre foi uma disciplina profissional, né? Nem sempre foi uma disciplina acadêmica, uma disciplina em que os filósofos trabalham numa universidade ou numa escola ensinando certos conteúdos, que têm que preencher relatórios e que precisam, no fim, prestar contas por um certo órgão, né, o departamento ou algum outro tipo de autoridade, né? A filosofia foi passando por um processo de profissionalização ao longo do tempo, né? O Thoreau era um filósofo, não seria, né? Foi na época e hoje também, né? Não seria tratado, né, como um filósofo, mas ele encarnou, né, de fato, a ideia, né, ou pelo menos uma ideia do que há muito tempo, desde Sócrates, desde o mundo antigo, se tinha da filosofia como um tipo de reflexão abrangente, né, capaz de oferecer uma imagem, eu chamei aqui sinóptica da vida, assim, de oferecer uma visão resumida do que é o mundo, do tipo de vínculos que nós temos e do tipo de compromissos que nós temos em política, na vida moral, na vida pessoal, né, em diferentes níveis, né. Essa ideia da filosofia, então, como uma disciplina abrangente, que não é só um trabalho profissional, mas que é uma forma de ver e de se posicionar, digamos assim, existencialmente, né, no mundo, ela perdeu muito do seu espaço e o trabalho filosófico se tornou um trabalho profissional que se vê um pouco, né, no Wittgenstein, muito mais também no trabalho da Annette Bayer. Ela foi essencialmente, né, uma pesquisadora, uma professora universitária. Mas ao mesmo tempo, os três autores, na medida, mesmo sendo profissionais, eles procuraram, né, esse é o ponto que eu quero chegar, eles procuraram usar o estudo e a produção filosófica para propor uma certa perspectiva pessoal diante dos problemas que a filosofia e que a área em que eles trabalhavam enfrentava na época em que eles escreveram. Então a formação, se vocês pensarem dessa perspectiva, né, a formação filosófica hoje ela consiste na preparação para o exercício de um ofício num mercado cada vez mais competitivo e cada vez mais exigente. Mas essa não é o ponto aqui, né, que eu estou querendo chamar a atenção, não é apenas esse o sentido, né, da atividade filosófica. Infelizmente ela tem se tornado cada vez mais isso, né, mas existe espaço dentro da filosofia profissional para que vocês desenvolvam o seu potencial, aquilo que vocês acreditam que devem dizer, né, e vai demorar um certo tempo para que isso se torne claro para vocês, né, qual a contribuição que eu posso dar,
Mas a ideia fundamental de uma formação filosófica, então, não é simplesmente exercer uma atividade num mercado disputado, né? Mas é que vocês possam trabalhar como professores de filosofia e como pesquisadores de filosofia, ao mesmo tempo em que desenvolvam o seu próprio potencial, né? As suas próprias ideias, a sua própria perspectiva filosófica, como esses autores tradicionais importantes acabaram fazendo, né? Eu gosto muito Então aqui eu estou sugerindo que o modelo avaliativo, né, do conhecimento como alguma coisa que se expressa em avaliações, em exames, em rankings universitários, vocês veem que cada dia é mais comum que se publiquem, né, o ranqueamento das universidades, quais estão melhores, quais cursos são melhores, que também se exige muito, né, por isso que vocês dominem escrita, dominem línguas, tudo isso é válido, né, mas eu acho que essa é uma dimensão que não deve obliterar, que não deve encobrir o que eu estou chamando aqui, né, de um sentido da filosofia como um amor ao conhecimento e um amor que é pessoal, é um tipo de tarefa, né, que só nós sabemos qual é a nossa tarefa, qual é o que nós temos para dizer, né, e para contribuir para o conhecimento filosófico em algum momento, né. Então, embora a filosofia tenha perdido, né, e tenha perdido o sentido do amor ao conhecimento, se tornado uma atividade profissional, a minha sugestão aqui é que vocês, na medida em que forem desenvolvendo o seu percurso filosófico, vocês procurem identificar qual é o tipo de tema que desperta interesse, que faz com que vocês se sintam motivados a pesquisar, que não seja simplesmente, eu tenho que fazer uma certa tarefa, né, um certo trabalho, mas eu vejo a mim mesmo no trabalho, né, eu vou encontrar aqui um espaço que é meu dentro dessa tradição de discussão filosófica, né, e eu quero contribuir então com essa tradição, de uma maneira pessoal, né, com a minha própria perspectiva, né. Isso demora, né, não é uma tarefa, eu já falei, não é uma tarefa que vocês vão conseguir se encontrar no mundo filosófico em poucos dias, né, às vezes leva muitos anos, né, mas é um ideal que eu tenho enfatizado, né, e queria, principalmente aqui, né, nessa aula de hoje, lembrar vocês, né, que o caminho filosófico não é um caminho simples, é um caminho tortuoso, mas ele pode, né, dar certos frutos quando vocês tiverem esse tipo de visão pessoal, né, como de autodesenvolvimento e de autoexpressão através do trabalho filosófico, como um ideal assim, regulador, né, do que vocês vão fazer, uma espécie de objetivo, né, que vocês vão colocar para si mesmos e vão tentar alcançar durante uma vida filosófica. Então, um ponto aqui fundamental, né, eu pergunto como tornar esse amor pela filosofia, ou fazer com que a filosofia não seja simplesmente uma tarefa, né, uma função que vocês vão desempenhar, é através desse termo aqui, autoconfiança, né. Essa é uma ideia, uma imagem que eu extraí dos textos do Ralph Waldo Emerson, o professor do Thoreau, né? Ele diz que existe um certo quinhão, né? um certo lugar, assim, um certo dote que nós recebemos e que é nosso dever cultivar esse dote, né? Dar expressão a ele. Cultivar o lote, né? Que ele diz também que nos foi dado cultivar. Então, eu acho que a primeira tarefa para vocês conseguirem, o primeiro requisito para se conseguir fazer com que a formação de vocês seja voltada para o desenvolvimento dessas capacidades de autoexpressão é cultivar um certo grau de autoconfiança, né? Mas aqui tem que ser um pouco cuidadoso, né? Não é autoconfiança no sentido de sentir ou considerar que o conselho
as ideias, né, de outras pessoas não são relevantes, né? Geralmente vocês vão ver quando estão fazendo algo que é valioso e que é importante através da voz de pessoas experientes, os professores de vocês, os colegas que já em estágio mais avançado, né? Tem muitas pessoas que acham que são gênios, né? Mas a genialidade não é algo auto-atribuído, né? A genialidade tem a ver, nem sempre, né? Mas na maior parte dos casos tem a ver com a nossa capacidade de levar adiante uma certa tradição e ser reconhecido por esse serviço, né? Não é algo que eu me auto-intitulo, escrevo um poema horrível, acho genial, né? E penso que todas as pessoas que não concordam comigo estão enganadas, né? Autoconfiança aqui significa manter vivo, né, o compromisso de assumir a tarefa, que é uma responsabilidade grave, pesada, né, também, de descobrir e manifestar o próprio potencial, né? A maior parte das pessoas acaba sucumbindo nesse tipo de exigência moral, né, da autoconfiança. Acaba fazendo o que é exigido assim de maneira protocolar, né, e acaba abandonando, entre aspas ali, né, o que foi o seu próprio chamado, a sua própria missão, né, como filósofo, né, abandona o lote então que ela deveria cultivar. Isso é uma perda, né, um risco para a filosofia, né, e eu tenho um risco humano, um risco político, um risco público, né? A filosofia precisa de vigor, precisa de energia nova, né? E essa energia vem de vocês que estão iniciando o trabalho filosófico, que estão começando o estudo da filosofia, né? E com dedicação, com entusiasmo, né? E é importante que vocês mantenham viva, então, uma certa confiança, uma certa esperança que aquilo que vocês nasceram para fazer, em algum momento vai encontrar o seu espaço e vocês vão conseguir realizar, né? E agora apareceu o que eu estava procurando. Tá, essa é uma tese da autoconfiança que foi desenvolvida pelo Emerson, Ralph Waldo Emerson, né? Eu cito aqui uma passagem dele do texto Autoconfiança. Ele diz que é o elogio mais importante que eu conheço, mais bem colocado da autoconfiança, né? Ele diz que um homem deveria aprender a detectar e espreitar esse raio de luz que lampeja de dentro, através da sua mente, mais do que o esplendor do firmamento dos bardos e sábios, né? Que aqui ele está sugerindo que nós temos um compromisso de aprender a detectar e espreitar, significa cuidar, né, aqui ficar de olho nesse raio de luz que lampeja no nosso interior, né, a nossa tarefa, o nosso compromisso, o nosso self, né, mais do que o esplendor. Então, mais do que vocês lerem o que os grandes, ou mais do que vocês ficarem extasiados pelo conhecimento dos grandes filósofos, é importante que vocês lembrem que vocês fazem parte dessa tradição filosófica, né? E vocês assumiram agora, na medida em que ingressaram no curso de filosofia, o compromisso de levar adiante essa tradição. Então, essa percepção do nosso próprio tarefa, do destino que o destino nos colocou, digamos assim, é mais importante do que ficar louvando, né, os grandes filósofos. Ele diz, no entanto, as pessoas repudiam inadvertidamente o seu próprio pensamento, apenas porque é seu. E ele está, né, obviamente, dizendo não é isso, né, não é isso que deve acontecer. Em toda obra de gênio, em toda obra do Platão, do Wittgenstein, do Thoreau, da Annette Bayer, nós encontramos os nossos próprios pensamentos rejeitados, né? Por quê? Porque nós abandonamos a tarefa de tentar dizer aquilo que essas outras pessoas disseram. Eles retornam a nós com uma certa majestade alienada. Esses pensamentos que são nossos, eles acabam vindo para nós com uma majestade alienada, como algo grandioso que era meu, mas que me foi roubado, foi alienado, né? Porque outras pessoas disseram aquilo que eu sempre pensei, aquilo que eu sempre quis dizer.
As grandes obras de arte não nos ofertam uma lição mais tocante do que essa. Elas nos ensinam a ser fiéis. Então esse é o grande ensinamento, né, que vocês vão extrair dos grandes livros de filosofia, dos grandes autores. É o ensinamento de que nós devemos ser fiéis, com uma inflexibilidade bem-humorada, às nossas impressões espontâneas, ainda que o clamor inteiro das vozes se encontre no caminho numa outra direção, né? De outro modo, se vocês não confiarem em si mesmos, né, e não detectarem, não desenvolverem o potencial próprio, né, amanhã vocês vão descobrir que vão encontrar um estranho dizendo, né, com bom senso magistral, precisamente aquilo que vocês pensaram e sentiram o tempo todo. E nós seremos forçados a aceitar, ele diz, né, de outrem, com vergonha, a nossa própria opinião. Eu acho essa uma passagem, ela foi citada e tem sido escrito, o Stanley Cavell escreveu um ensaio, né, baseado nela, e vários outros filósofos têm feito referência, né? Eu acho que é um dos ensaios mais importantes da história da filosofia, e aqui ele está justamente chamando a atenção para esse ponto, né? Como é que eu desenvolvo, como é que eu mantenho viva a ideia da filosofia, não simplesmente como uma tarefa profissional, mas como uma tarefa, como uma investigação, né, que de algum modo permite que a nossa perspectiva pessoal ganhe expressão. E ele diz isso, mantendo confiança no nosso próprio, na nossa própria tarefa, no nosso próprio destino, aquilo que nos foi dado, né, aquilo que nós acreditamos que é fundamental para nós e que a gente vê que ninguém está dizendo, né, é isso que a gente deve procurar. Eu cito aqui um outro texto do Kant também, que diz algo que vai nessa direção, né? Ele diz que o lema do esclarecimento, né, é a saída do homem da sua própria minoridade, e a minoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de serviço de si mesmo, sem a direção de outra pessoa. Sapere aude, né, tenha coragem de fazer uso do próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento, né. Esse foi um dos textos que me levou a fazer filosofia, quando eu estava no final do ensino médio. Eu não sabia que curso fazer. Por sorte, eu tive um irmão que me mostrou esse texto, ele estava lendo na época, e eu falei, isso é exatamente o que uma das coisas que me parece que eu gostaria, né, de dizer, que o mundo, o que as pessoas, eu fiz colégio agrícola ali no que hoje é o colégio politécnico da UFSM. Na época, então, eu sempre achava que os meus colegas tinham uma forma assim de se comportar e de pensar que era muito determinada por convenções, né, e não era autêntica, digamos assim, né. Eu senti que aquilo tinha algo errado naquilo, né. E quando eu li assim o texto que dizia que minoridade é a incapacidade de fazer uso do próprio entendimento, foi uma espécie de lampejo para mim, assim, então tem alguém que pensa, né, nessas coisas. Foi um dos primeiros textos de filosofia que eu encontrei, e acabei fazendo vestibular. No início não tinha muita certeza se eu servia, né, para fazer filosofia, mas os professores me encorajaram e deu no que deu, né. Estou dando aula para vocês hoje. Mas aqui, né, o que eu quero sugerir com esse texto é uma ideia muito similar, né, aquela que o Emerson coloca ali com a ideia de autoconfiança, né, que um aspecto fundamental, né, da ideia do que é uma vida filosófica, né, um tipo de trabalho na filosofia, né, é ser capaz de ter coragem, né, é uma tarefa exigente, eu falei, tem uma responsabilidade muito grande de ser capaz de acreditar em si mesmo, né, e agir de maneira autônoma, né, dentro da filosofia, com todos os riscos, né, porque às vezes a gente vai precisar dizer coisas e desagradar de algum modo, né, e isso não é uma tarefa fácil, né. Eu não estou dizendo para vocês que desenvolver o próprio talento, a própria perspectiva filosófica vai ser algo que não vai trazer dissabores para vocês. Às vezes é muito melhor, né, muito mais confortável
ficar cumprindo, né, as expectativas que todo mundo espera, né? Mas não é o que o Kant está recomendando, né? Ele está dizendo para a gente ter coragem, né? Coragem de fazer uso das nossas convicções, expô-las e defendê-las, né? Com integridade, né? Porque é assim que o conhecimento, o esclarecimento, né? É tornado universalizado, digamos assim. Então, agora eu vou passar para uma segunda fase aqui, que é pensar como é que eu posso desenvolver esse espírito filosófico, né? O meu próprio self filosófico, o meu próprio eu, né? Essa não é não existe uma receita para esse tipo, né? Como eu falei ali, o Emerson também diz isso, né? O que nós somos, a tarefa que nos foi dada cultivar é alguma coisa que só nós sabemos, né? Tem um texto do Nietzsche numa preleção chamada Schopenhauer como Educador, que eu também gosto muito e que lida com esses mesmos temas. Ele diz, né, que os grandes professores não são nada mais do que libertadores, né? Eles mostram para nós o nosso próprio, o que nós mesmos, né, podemos fazer, né? Eles não ensinam nada para nós além de nos mostrar quem nós somos, né? E aqui, então, essa mesma questão, né, do desenvolvimento do eu filosófico, ela não tem uma regra, digamos assim, que poderia ser ensinada, né? É um percurso, um processo que é bastante subjetivo, pessoal, né? Eu vou, para estimular vocês, então, a esse tipo de ou recuperar essa chama, né, da filosofia como um desafio existencial e não apenas como um emprego, uma atividade profissional. Eu queria contar para vocês rapidamente o que me fez, o tipo de inquietação que acabou respondendo pelo tipo de trabalho filosófico que eu fiz, né, como pesquisador na boa parte da minha vida acadêmica, né? E um dos textos, então, depois dessa passagem do Kant que eu mencionei, uma das coisas que me chamou muito a atenção, e no ensino médio eu lia muitos textos de filósofos existenciais, do Sartre, do Camus, principalmente. Então tinha um tipo de reflexão assim sobre o sentido da vida, digamos, né? Mas quando eu entrei na filosofia, eu passei a ver que filosofia se interessa por muito mais temas, né? E um outro tema que também eu passei a ter uma atração especial, assim, muito forte, foi essas inquietações que aparecem nos ensaios, que não são sobre para que nós existimos, digamos, no sentido, o que eu tenho que fazer da minha própria vida, se a vida faz sentido ou não faz, mas entender como que nós desvendamos, né, o alcance, os limites do nosso conhecimento, o que a gente sabe, no fundo, né, sobre a realidade. E eu encontrei esse tipo de pergunta na obra do Pascal, né? Pascal tem um livro, esse que está citado aí, Os Pensamentos, né? Tem uma passagem famosíssima, ele diz que é uma passagem dramática, né? Porque é limitado o meu conhecimento, o meu porte, a minha duração, por que nós duramos 100 em vez de 1000 anos? Que razão teve a natureza para me fazer assim, para escolher esse meio em vez de qualquer outro, né? Esse meio que é o corpo, né? Em vez de qualquer outro na infinitude? Por que a natureza nos fez mortais, né? E não imortais? Por que o nosso conhecimento é tão limitado? Por que o nosso tamanho é tão pequeno, né? Ele diz, vendo a cegueira, né, a miséria do homem, observando todo o universo mudo e o homem sem luz, abandonado a si mesmo e como que exilado nesse recanto do universo, sem saber quem o pôs lá, o que ele veio aqui fazer, o que nos tornaremos ao morrer. Incapaz de qualquer conhecimento, eu caio em terror como um homem que tivesse sido levado dormindo para uma ilha deserta e aterrorizante e que acordasse sem saber onde estava e sem saber como escapar, né? Essa é uma imagem, digamos, que me marcou bastante, né? Porque ela explora justamente, não explora limites da literatura existencialista que eu tinha lido, né?
na adolescência, no ensino médio, mas explora uma outra pergunta bastante difícil, né, que é o quanto nós sabemos, né, desse mundo que habitamos, da realidade em que nós nos encontramos. E aqui, só para ilustrar para vocês, né, essa é uma imagem, né, da Via Láctea. Eu também lia na época, né, li uns textos desse autor. Carl Sagan é um divulgador, um físico, né, um divulgador de astronomia, né, importante. Acho que ele fez um trabalho assim para tornar a visão científica do universo popular, né, conhecida, que nenhum outro autor fez até hoje, né, e num texto dele chamado Variedades da Experiência Científica, se não me engano, ele diz que nós temos que lembrar que o universo, esse mundo que o Pascal dizia, lembrei aqui a passagem, né, que ele fala de onde nós viemos, para onde nós vamos, né, depois que tudo isso terminar. E o Carl Sagan diz que nós temos que lembrar que esse universo que a gente se encontra aqui na Terra, né, ele é uma escuridão quase completa e impenetrável, e que as esparsas fontes de luz, as estrelas, elas estão bem longe da nossa capacidade atual de criar e controlar. O universo é feito de nada, né? A escuridão é o lugar comum, o mais comum no universo é matéria escura, né? E a escuridão não é a ausência de estrelas, ela só é um lugar em que a matéria escura impede que vejamos as estrelas por trás dela. É nas densas concentrações desse material escuro que os novos sistemas planetários estão nascendo. Na Via Láctea, onde está o Sol, né? Isso é uma ilusão nossa, pensar que nós somos importantes, que essa parte aqui do universo tem alguma centralidade. As coisas são... O Sol, né, ele pergunta, estaria no centro da galáxia, onde as coisas são claramente importantes, ou pelo menos bem iluminadas? E a resposta dele é não, né? Nós estamos localizados em algum ponto dos cafundós galácticos, lá na periferia, onde nada acontece. Estamos situados num local sem graça, desimportante na galáxia da Via Láctea, mas evidentemente essa é uma das galáxias, né? E existe um número enorme de outras galáxias que nós desconhecemos, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui está o Sol. Esse aqui é o centro da Via Láctea, né? Nós estamos muito longe do centro. Aqui está o Sol, a Terra orbita aqui em torno do Sol, portanto nós estamos muito longe, né, de ser algo importante, né, nessa imensidão do universo, né. Aqui tem uma outra imagem também proporcional da Terra em relação aos outros planetas. A Terra também é um planeta pequeno, né, perto dos demais. Então a nossa posição é muito insignificante, né, e eu durante um tempo isso me chamou. A nossa posição no universo é insignificante, a Terra é um planeta pequeno, perdido no espaço, e através dessas imagens, né, então durante um bom tempo, assim, que foi da minha graduação, eu fiquei fascinado por um tipo de investigação que se vincula, né, ou poderia ser associado aqui com a ideia de epistemologia, né, e foi assim que eu comecei então a desenvolver meus estudos como pesquisador, como alguém que deseja, né, compreender, afinal, o que a gente conhece desse mundo, né, infinito no qual nós existimos. E daí eu conheci a obra do Descartes, do Hume, né, que eram filósofos modernos que justamente estavam tendo, assim como o Pascal, né, estavam enfrentando esse tipo de dilema, né, de perceber que o universo que os cientistas estavam mostrando, ele era muito mais amplo e muito mais vasto do que se acreditava, né, tradicionalmente, e que a nossa capacidade de desvendar esse universo era bastante limitada, né? Então eu fui atraído pela ideia de um tipo de visão falibilista, né? Que o nosso conhecimento é muito limitado, ele serve para certas finalidades, mas ele no fundo a gente não conhece, né? Não tem como entender de uma maneira segura um conhecimento absoluto, né, do que é a realidade, a verdade do mundo ao nosso redor. Então, claro que isso tem muito a ver com fatores pessoais, com temperamento, com personalidade, mas vocês vão encontrar em algum momento
da trajetória formativa de vocês, esse tipo de abordagem, né, que vai chamar mais atenção, que vocês vão se sentir identificados, né? Então, o que vocês devem fazer é pensar assim, o que eu, afinal, diz algo das minhas inquietações, né? E o que eu posso me dedicar e me acreditar capaz, né, de colaborar e cooperar como um filósofo, né? Então, eu encontrei, né, um certo caminho e vocês também logo, né, vão encontrar. Isso não é uma coisa, como eu falei, assim, não é uma coisa que existe uma regra, e ele depende muito também do grau de envolvimento que vocês vão manifestar com textos e trabalhos, né, e com atividade filosófica. Ninguém se torna mais ou menos seguro, né, capaz de se localizar e se movimentar dentro do mundo da filosofia sem muitas horas de estudo, né? E eu fiz isso também. Eu era um leitor voraz ainda hoje, né? Leio muito, lia horas, né? Ia para a biblioteca, li metade li todos os livros mais importantes de filosofia, assim, que dava para manusear. Na época a biblioteca era muito pequena, né? Mas eu não tinha como comprar livros, então eu ia para a biblioteca todo dia, ficava estudando, pesquisando, depois fui bolsista. Então vocês precisam aos poucos irem se informando, assim, aprendendo, né, o máximo que puderem do trabalho filosófico, das vertentes filosóficas, do tipo de preocupação que filósofo e questões que filósofos respondem, até achar qual é a orientação, né, digamos, que vocês querem seguir. E boa parte das perguntas que eu coloquei aqui, né, sobre o universo, elas são perguntas respondidas pela ciência. Então, se vocês querem certo tipo de pergunta, não tem como a gente responder em filosofia, né? Quem dá conta do que é a realidade, o que é a matéria escura, como o universo foi formado, são perguntas científicas, né? Então, se vocês tiverem esse tipo de inquietação, tem que fazer um curso da área de ciências, né, e não filosofia. Filosofia, ela não explica, né, o conteúdo do mundo, como eu coloquei aqui, né? Pense numa laranja, assim, filosofia não dá conhecimento a vocês do conteúdo da laranja, que tipo de ácidos, que tipo de substâncias compõem, né, e fazem com que ela tenha esse gosto, essa natureza, né, em relação a outras frutas que têm outros açúcares e outro tipo de substância, né? Quem explica o conteúdo do mundo, né, eu chamei assim, é a ciência. Então, talvez as inclinações de vocês, o certo tipo de pergunta só consiga encontrar espaço numa abordagem científica. Se vocês pensarem aqui, né, nas diferentes ciências como responsáveis por capturar e compreender e explicar uma parte da realidade, né, então vocês poderiam dizer aqui que a física estuda todos os fenômenos naturais na medida em que eles são sujeitos a forças, a história estuda todos os dados e verdades sobre o passado, a medicina estuda os mecanismos, né, que dão origem a doenças e como essas doenças podem ser tratadas e eventualmente curadas. Então, cada ciência aqui, se vocês forem pensando, ela vai explicar uma porção da realidade e de tal maneira, né, que no final a gente tem um conhecimento que se acumula, né, e dá conta de boa parte da realidade. Não é, hoje tem disputas, né, sobre isso, se a ciência consegue oferecer uma imagem, né, do conteúdo do mundo cumulativa, né, que não é revisada e que não pode depois ser abandonada, mas em termos gerais, assim, vocês podem pensar que a ciência faz isso, né? Ela tem um mundo ali fora que nós desconhecemos e ela vai conseguindo capturar as leis, né, que explicam cada um desses domínios do universo, do mundo no qual nós nos encontramos. O conteúdo do mundo é o tema da ciência, né? Mas a filosofia não estuda, então, esse conteúdo. A filosofia estuda o que eu chamei aqui de condições a priori, ou condições formais da experiência, né? Então, para se fazer uma explicação científica, como a explicação que um médico dá para o câncer, né? Fumar causa câncer, ele pressupõe uma certa estrutura explicativa, né? No caso, ele pressupõe que a realidade pode ser interpretada em termos causais. Tem um fenômeno no mundo que é
o cigarro, e tem um outro fenômeno que é uma consequência, né, que é o desenvolvimento de uma certa patologia humana, né, natural, que é as células passam a se reproduzir de maneira desordenada, né, que é o que se chama de câncer, né? E essa estrutura, então, a causalidade, ela não é, o cientista não explica o que é a causalidade, se o mundo é causal ou se não é causal. Ele simplesmente utiliza essa estrutura compreensiva, né, essa estrutura conceitual, para caracterizar o mundo, né? Ele mostra assim, no mundo existe aqui, pelas minhas evidências, pela pesquisa que eu realizei, tem uma relação entre fumar e certas outras doenças. Mas o que significa dizer que o mundo é causal? Então, se é um conceito central dentro das explicações científicas, dentro da ciência, mas a própria ciência não dá conta, né, de explicar esse conceito, né? Um outro exemplo aqui, ainda dentro da filosofia da ciência, dentro da teoria sobre as ciências filosóficas, né, nós também acreditamos que o mundo é composto por objetos físicos, né? O mundo tem pensamentos e tem coisas que são não são da natureza do pensamento, né? São de natureza física, né? Alguns até hoje acham que o pensamento também é um fenômeno físico, né? Mas para para um cientista, né, ele vai explicar que tem o cigarro, né, mas não vai explicar o que é um objeto físico, né, que é um pressuposto fundamental da análise e do tipo de teoria científica que se oferece, né? Então todo mundo pressupõe que nós estamos vivendo num mundo físico e que tem certas interações causais, mas o que significa dizer, né, que o mundo é físico? Essa é uma tese verdadeira, uma tese falsa? Quais são as evidências que nós temos para a tese da realidade do mundo, né, tal como ele se coloca, se apresenta na nossa experiência? Então, aqui também tem um outro, né? A ideia de fisicalidade, digamos assim, é algo que se pode perguntar, afinal, né? O que significa dizer que algo é físico? Será que realmente o mundo é algo que existe fisicamente, tal como nós compreendemos? Será que talvez a realidade não seja física, seja, sei lá, de algum outro tipo, né, aparência física, mas no fundo ela é alguma outra coisa, um sonho, alguma coisa desse tipo, né? Então isso são perguntas que a filosofia responde, ela procura indagar, examinar as categorias, os conceitos que estão no substrato, né, mais geral e mais fundamental da nossa experiência: espaço, tempo, verdade, fisicalidade, causalidade, todos esses conceitos que nós normalmente pressupomos na experiência ordinária, nas explicações científicas, na vida cotidiana, né? Eles são objeto de atenção e de exploração da filosofia. Então, vocês precisam ter um certo tipo de interesse mais fundamental, né, para que a filosofia faça sentido para vocês, né? Porque ela não vai dar conta de entender ocorrências, digamos assim, né? Ela estuda principalmente os conceitos, né, que nós usamos para pensar e que nós não tematizamos normalmente, né, para pensar a realidade. Então, no exemplo que eu dei do Pascal lá, né, normalmente a gente acha que sabe muitas coisas, sabe coisas sobre o universo, né, mas em última instância, o que significa saber algo, né? Nós sabemos realmente alguma coisa? E esse é o problema clássico, né, do problema do conhecimento, que os cientistas não respondem, né? Os cientistas dizem, olha, eu consegui evidências de matéria escura, coisa assim. Mas ele não diz, bom, mas esse conhecimento é conhecimento mesmo? Será que não? E quem responde a essas perguntas, né? O que isso nos diz, em última instância, sobre a realidade? Quem responde essas perguntas é a filosofia. Então, vocês poderiam pensar agora, já direcionando aqui a análise para a questão da natureza dessa disciplina, da metodologia, vocês poderiam pensar assim, bom, se a ciência ela faz alegações sobre o mundo, né, empírico, tal como eu posso comprovar objetivamente, se a ciência estuda o mundo, então o que estuda a metodologia científica? Ela não estuda o mundo, né, propriamente,
ela estuda a maneira como os cientistas produzem conhecimento sobre o mundo. Ela estuda os caminhos, procedimentos que os cientistas usam para descobrir verdades sobre a realidade, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da fumar causa câncer, tem uma relação causal entre fumo e certas patologias. A metodologia não é a ciência que descobre a verdade sobre o corpo humano, sobre doenças. Ela é uma ciência que estuda como que os cientistas acham ou conseguem encontrar certas verdades. E como a filosofia é uma disciplina mais geral ainda, né? Ela tem como propósito desvendar essas categorias fundamentais da nossa compreensão, do esquema conceitual, né, que nós usamos para falar do mundo. Então, a metodologia filosófica ela é ainda mais abstrata, né, do que a metodologia científica, porque ela vai estudar os métodos que são usados por filósofos para construir teorias filosóficas, né? São usar as estratégias que os filósofos usam para a produção das suas teorias. E essas estratégias são estratégias de nível bastante... Então, por exemplo, na filosofia da ciência, qual é os procedimentos que filósofos da ciência utilizam para produzir teorias filosóficas sobre a ciência? Então tem, sei lá, Bruno Latour, é um filósofo da ciência que usou um método descritivo, não sei, mas aí vocês vão encontrar estudando o tipo de investigação que o Karl Popper fez, o que o Thomas Kuhn fez, vocês vão encontrar outro tipo de metodologia de investigação filosófica, né? No Kuhn, pelo menos, vocês vão ver que ele deu uma grande importância para fenômenos de natureza da dinâmica de trabalho dentro da ciência, né? E não propriamente da estrutura lógica do trabalho científico, que é o que o Popper faz. Então vocês vão ver que ali tem métodos, né, de investigação que valorizam certas informações e desprestigiam outras que foram utilizadas para produzir conhecimento nesse domínio. E assim sucessivamente. Então todas as diferentes teorias filosóficas elas têm uma metodologia de trabalho, né, que foi produzida, que foi perseguida e que é central, né, para o tipo de resultado, né, que essa ciência ofereceu. No caso da disciplina, então, que eu vou dar para vocês, eu não vou fazer esse trabalho aprofundado, né, de estudar as diferentes metodologias. Isso vai aparecer, mas é mais no final do semestre. Então, eu vou dar algumas aulas teóricas para vocês de metodologia filosófica propriamente dita. Falar um pouco de metodologia, da utilização do cinema como uma ferramenta de pesquisa filosófica, literatura, de outros método histórico crítico, né, de investigação, método hermenêutico, método da filosofia da linguagem ordinária, principalmente esses. Mas isso eu vou deixar para o final do semestre, que como eu falei, é uma coisa um pouco mais complexa. E eu vou iniciar então, porque a metodologia ela tem relação tanto com a pesquisa, né, quanto com a produção. Então eu vou começar preparando vocês para o trabalho de pesquisadores em filosofia através dos níveis mais básicos, que é pensar como ler textos, como escrever textos filosóficos, e depois lá no final daí a gente vai pensar na metodologia de uma maneira um pouco mais sofisticada. E aqui então, de um modo geral, né, a gente pode dizer que nessa disciplina a gente vai estudar os procedimentos que se usam sistematicamente, normalmente, né, são usados para produzir conhecimento filosófico. E esses conhecimentos ainda eles são divulgados na forma de trabalhos, então eu vou dar uma ênfase importante aqui também para vocês vão ser pesquisadores. Como eu falei, a filosofia tem uma dimensão profissional, então eu vou também tentar ajudar vocês, né, a entender as regras dessa produção profissionalizada que é muito cobrada nas universidades modernas, né, nas universidades hoje, né? E o primeiro passo então que a gente vai dar nessa direção é aprender o que eu chamei de ler textos, né? Que é talvez uma das tarefas, né, mais chatas, assim, mais exigentes, né, do ponto de vista filosófico, mas é fundamental para que vocês possam depois fazer o trabalho subsequente, que é escrever.
e no fim, né, como eu estava dizendo desde o princípio, se tornarem pessoas capazes de apresentar ou de expor, né, a própria perspectiva filosófica pessoal, né, de vocês, como Emerson pedia, né, e como eu acho que a filosofia deve ser. Tá bem? Então esse é um quadro geral, né, do que anima o trabalho que eu vou fazer com vocês nessa disciplina. É uma apresentação, né, de abertura, então eu ainda não passei, é uma espécie de convite de vocês a se entusiasmarem, se interessarem, né, por compreender a metodologia, compreender essa disciplina, né, de metodologia. E nas próximas semanas, então, a gente vai começar especificamente assim, a examinar tema a tema, né, o que vai ser o conteúdo, né, da disciplina. Na próxima aula eu vou falar então dos tipos de leitura, né, como vocês podem ler textos. Tem níveis de leitura que são distintos, e assim depois na outra a gente vai estudar como detectar argumentos num texto filosófico. Então a gente vai avançando lentamente, né, até chegar ao ponto em que vocês vão poder começar a escrever, né, trabalhos filosóficos que são requeridos para a formação, para o término e conclusão do curso de vocês, que vai, portanto, mostrar que vocês são capazes de atuar como pesquisadores, né, e não só como leitores ou como pessoas que decifram e compreendem a filosofia de outros filósofos, mas também são capazes de expor de maneira própria e defender posições de maneira própria sobre assuntos que são objeto de discussão na tradição filosófica. Para encerrar essa aula, eu queria fazer uma pequena brincadeira aqui com vocês, né, uma anedota desse humorista gaúcho, o Barão de Tararé. Ele foi, agora passou aqui, eu não consigo voltar para o slide anterior, ele foi bastante conhecido, bastante cultivado, foi um humorista importante, e ele era aluno da Faculdade de Medicina, era gaúcho, né, da URGS, e não era a URGS na época, né, e ele num certo dia, ele era humorista, né, ele vivia fazendo piada e não tinha a menor vocação, ele acabou abandonando a Faculdade de Medicina, mas na época o ensino era muito rigoroso, né, assim, os professores tratavam, né, os alunos com um tipo de autoridade que não se tem hoje, né, mas um professor estava fazendo chacota com ele, né, então, porque ele não sabia nada, ele nunca estudava medicina, e ele mostrou um osso, né, era uma tíbia, né, para ele perguntou assim: o senhor conhece esse osso, né? E como ele não sabia, ele pegou o osso na mão assim e falou: ah, não, muito prazer, né. Essa é uma das piadas dele. E uma outra também aconteceu na Faculdade de Medicina. Ele estava o professor perguntou, né, fez uma pergunta para ele, perguntou, e ele não sabia, né, a resposta. Então ele chamou o Bedel, que era um ajudante, e pediu para Bedel, traga minha alfafa, né, e o Barão de Tararé falou assim: para mim um cafezinho. Também rindo, né, do próprio professor. Então é um prazer para mim iniciar esse semestre com vocês, e espero que essas ideias que eu propus aqui fiquem guardadas aí num lugar especial na mente de vocês, que vocês procurem fazer da filosofia não só uma tarefa, uma obrigação, uma investigação chata e exigente, né, mas que também ela seja um lugar em que vocês possam, daqui a alguns anos, mostrar, né, a perspectiva pessoal de vocês diante de certos dos problemas filosóficos que vocês estiverem estudando, assim como Thoreau, assim como Emerson, assim como Wittgenstein, assim como os grandes filósofos fizeram. E vai ser para mim, né, vai ser vou considerar que o meu dever foi cumprido, né, se eu conseguir fazer com que vocês enxerguem, né, a pesquisa filosófica como sendo esse
esse espaço, né, de auto-manifestação, né, e não apenas como um espaço profissional. É um espaço existencial, digamos assim, né, que vocês vão conseguir tecnicamente, de uma maneira teórica rigorosa, bem ajustada, defender as posições que vocês veem, né, dentro de vocês e que ninguém mais tem percebido e nem perseguido. Certo? Um abraço, então, até o nosso próximo encontro.